fechando os nossos olhos e sempre agradecendo a Jesus, o Mestre Maior, que nos ensina sempre e que vai nos ensinar por todo o sempre. Esse Jesus que não tem limites, ele é imenso, enorme, infinito, e estamos ainda tão preocupados com apenas aquele Jesus de 2000 anos atrás. Quando digo apenas, não é desmerecer, de forma nenhuma. Mas não ampliamos a nossa forma de entender esse Mestre. E tem tanta coisa que nos permite uma compreensão tão maior. Vamos ver isso a semana que vem, quando falarmos sobre um Natal para um Jesus muito maior, infinito, grandioso. Então precisamos compreender esse Mestre que nos pede que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ama e como Ele nos ama. Então que prestemos muita atenção, ficamos sempre atentos, para que a gente aprenda a amar, a respeitar, a cuidar cada vez mais dos próximos, daqueles que estão pertinhos de nós, mas que também tenhamos a capacidade de ampliar esse espaço tão grande e começarmos a abarcar o próximo, que está tão distante, mas que é próximo porque é nosso irmão, filho de um mesmo Pai. Vamos aprender tudo isso com o Mestre. E aí não teremos mais pessoas abandonadas, esquecidas, deixadas de lado, porque são pessoas tão importantes como todos nós. Somos iguais. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos, todos estão aí, seu Laércio, Guarujá, Guilherme, Gilci e todo esse pessoal que tem a paciência de nos acompanhar, né? Muito obrigado. Então, hoje nós vamos falar de pessoas esquecidas. Não pessoas esquecidas com memória fraca, não é isso, não. Pessoas que são abandonadas, deixadas como se não existissem. Isso é triste. E aí nós vamos ver que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então é importante, porque quem ama cuida, quem ama respeita, quem ama orienta, quem ama ajuda, quem ama acolhe, e é o que precisamos aprender a fazer, todos nós. Então, normalmente não estamos muito atentos a isso, a essas pessoas que ficam assim, e até esquecidas, né? Como se não existissem, não estivessem aí, porque muitas vezes estamos atentos às coisas secundárias, coisas da matéria. Isso nos chama muito a atenção, né? Quando estamos andando na rua, isso aí é comum. Estamos vendo aquelas pessoas que estão lá circulando, os automóveis, bonito, é do ano, é isso, é aquilo. Ficamos seduzidos por vitrines. Olha, aquele aparelho ali, eu quero comprar, tal. Se entusiasma, se esquece de tudo em razão de coisas da matéria. Não que não precisemos das coisas da matéria, mas não devemos esquecer do principal, que são os irmãos, as pessoas que estão circulando. Ficamos então atentos a tantas coisas e normalmente não vemos, né? Pessoas que estão aí circulando pelas ruas, normalmente as pessoas mais simples, que estão aí carregando dores imensas, sofrimentos, dúvidas, tristezas. E nós vemos como isso acontece nos dias de hoje. As pessoas que foram atingidas por problemas tão complicados na sua caminhada. Essa pandemia que aconteceu recentemente, que machucou tanto as pessoas, que perturbou tanto a mente de tantas pessoas que ainda não conseguiram se ajeitar e que precisam
ser ajudadas para se ajeitarem, né? Para compreenderem. E normalmente são as pessoas mais simples, que não têm a quem recorrer, né? Que carregam essas dores, esses sofrimentos. Nós sabemos, como falamos de pessoas simples, nós sabemos que as desigualdades aqui na Terra, entre as pessoas, é normal, normalíssimo. A Terra não é um paraíso onde ela coloque as pessoas e as iguale e deixem as pessoas em ótimas condições. Não. A Terra é um campo de trabalho, ou talvez até um teatro de guerra, podemos dizer até isso. Um local onde guerras acontecem, onde divergências estão aí em todo instante, onde estamos envoltos, cercados de pessoas com bom caráter, mas também pessoas que estão caminhando de uma forma tão triste, né? Tantos problemas. Então é normal que a Terra nos apresente esses quadros, essas situações, tantas diferenças entre as pessoas. Então a desigualdade está aqui na Terra, porque nós estamos buscando, através da luta aqui na Terra, através da encarnação, estamos buscando aprender, melhorar. E é normal que aprendamos, não só com as alegrias, mas que aprendamos também com as dores, com os sofrimentos, que aprendamos com as pessoas que nos alegram na caminhada, mas também, quanta coisa aprenderemos com aquele que nos agride, aqueles que nos esquece, aquele que nos deixa de lado, aqueles que jogam calúnias para cima de nós. Normal, temos que aprender com tudo, né? E aí quando nós falamos, por exemplo, em pessoas pobres, né? Pessoas colocadas à margem até da coletividade, nós, por exemplo, pensamos logo de início, né? Nos moradores de rua. É aqueles que estão aí caminhando, né? De uma forma tão triste, tão abandonados, tão esquecidos. E olha que morar na rua deve ser algo um pouquinho complicado, né? O que leva uma pessoa a morar na rua? A ficar lá largada, esquecida na rua? Às vezes é uma incompatibilidade com a família, pode acontecer isso. Problema de vícios, caiu nos vícios e a família não teve como recuperar e achou melhor jogar fora. Terrível, né? Mas como acontece? Às vezes está na rua por uma questão de desemprego, não tem mais como sustentar, como ter um lar, como pagar um aluguel, está aí na rua, ele, esposa, filhos. É questão financeira também, então. Pessoas que às vezes vêm de outros locais, distantes, em busca de um sonho numa cidade grande, no nosso caso aqui São Paulo, e que de repente vem para cá, não tem vínculo nenhum com familiares e ficam aí esquecidos, jogados, abandonados. Essas pessoas, nós já comentamos isso em outro episódio, essas pessoas pobres que vivem na rua, elas normalmente têm um companheiro fiel, né? Normalmente tem, que é um cãozinho, um cachorrinho, e que às vezes é a única companhia que eles têm, é aquele que está bem próximo dele. E como eles não têm onde ficar, as autoridades colocam à disposição aqueles locais, aqueles albergues, né, para recolher essas pessoas, para terem pelo menos um conforto, uma cama, um chuveiro, seja o que for. Mas muitas vezes, embora a lei preveja a necessidade de um canil nesses locais, às vezes ficou só na lei. Na prática não tem. E essas pessoas, tendo o cãozinho como seu grande amigo, deixa até de aproveitar um colchãozinho, né, um chuveirinho, uma sopa, porque não tem onde deixar o cão. Então prefere até continuar na dor, na tristeza, na dificuldade, no abandono, por conta até de um amiguinho que ele tem, que é o cão. Para nós, muitas vezes, é difícil entender essas pessoas e elas acabam sendo esquecidas mesmo. Por quê? Porque
elas não têm a mesma disciplina que nós temos. Nós temos um hábito de trocar de roupa, temos um hábito do banho, de escovar os dentes, de lavar o rosto. Eles não têm, mas nós queremos que tenha. Mas como ter, se eles não têm condição para isso? Então aí fica uma coisa difícil, né? Então queremos que eles vivam dentro da nossa lógica, mas para eles é impossível. Eu recordo de um episódio acontecido, foi narrado, não conheci a pessoa, isso aconteceu no interior do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, uma pessoa que queria trabalhar em favor do próximo. E colocaram, né? Olha, vai trabalhar com as pessoas que estão aí esquecidas, largadas na rua. Ah, mas eu nunca fiz isso. Ah, então é uma boa oportunidade. Vai. Você vai ter a chance de conhecer pessoas da rua, largadas, sem recursos, abandonadas, mas são pessoas que têm tanta coisa aqui dentro. E aí diz que esse jovem foi procurar, no meio das pessoas abandonadas, e encontrou lá um senhorzinho. E começou a falar com ele, e falou, e foi se encantando com aquele homem da rua, né? E aí, quando ele ia se despedir, esse homem, de uma maneira tão carinhosa, disse ao rapazinho: olha, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Ah, já fazia um tempo que eu não lembrava que estava vivo, porque ninguém olha para mim. São essas pessoas que ficam esquecidas, né? Rejeitadas, jogadas. Então, às vezes uma conversa é o bastante para resgatar. Há um bom tempo atrás, nós fazíamos na nossa casa, na nossa querida fraterna, uma das atividades era visitar a colônia de Pirapitingui, que fica na cidade de Itu. É uma colônia de rancenianos, que ela já estava diminuindo muito, porque a doença já vinha sendo controlada, né? É bom que isso aconteça. E aí tínhamos a oportunidade de conversar com pessoas que residiam lá dentro, né? Mas tão marcadas pelas chagas, pelas feridas, que quando você ia visitar, a impressão que dava é que você ia levar o consolo para eles. De fato, você levava um pouquinho, mas você trazia muito mais, porque no meio da dor, no meio do sofrimento, essas pessoas abandonadas, esquecidas, tinham tanta coisa para transmitir para nós. E aí nós falamos isso hoje porque o Natal está chegando. E normalmente é o momento que as pessoas acabam reparando que tantos irmãos estão esquecidos. E nós vemos isso no Natal. Vamos falar a semana que vem. No Natal, quando as pessoas se mobilizam, auxiliam, vão em busca de cestas básicas, de brinquedos para as crianças, de um abraço, de um Papai Noel que vai lá e que dá um abraço na criança. Então nós percebemos que nessa época do ano, a gente descobre as pessoas que foram esquecidas. Graças a Deus, tem esse ano, tem esse período, esse final de ano, né? Às vezes a dor é tão intensa, o abandono é tão grande, tão marcante, que eu me recordo de um episódio de isso há muito tempo atrás, algumas décadas atrás, de um programa que a pessoa saía para entrevistar, o repórter saía para entrevistar as pessoas, e ele entrou num buraco que fica embaixo da Avenida Paulista, onde as pessoas pobres se enfiavam lá dentro e fizeram daquele local a sua morada. E esse repórter entrou, começou a entrevistar um rapaz. Entrevistou, fez uma série de perguntas, não me recordo mais, mas eu assisti ao vivo isso. E aí, no final, quando ele ia sair daquele local, ele agradece o rapaz que propiciou a entrevista
e pergunta, colocando o microfone nos lábios dele: qual é o seu nome? E o rapaz não respondia. Por gentileza, qual é o seu nome? O rapaz não respondia. Por gentileza, você pode nos dizer o seu nome? O rapaz pensou, pensou e disse: não sei, eu me esqueci. Esqueceu do nome. O nome a gente recebe antes de nascer. Passa a vida inteira sendo chamado pelo nome. Depois que partir, desencarnamos, seremos lembrados pelo nome. E ele havia se esquecido do próprio nome. Lamentável. Que coisa triste, né? E muitos estão por aí caminhando quase que sem nome, porque nós não os vemos, porque nós fazemos questão de passar por eles e deixar para lembrar deles em dezembro. Janeiro, fevereiro, até novembro são esquecidos, mas em dezembro a gente lembra, né? Por exemplo, aquele que recolhe o lixo em casa. Qual é o nome? Não pergunto, né? O porteiro, a faxineira, o motorista de ônibus. E eu entro no ônibus, parece que o ônibus anda sozinho, e tem lá um motorista que merecia um bom dia na hora que eu entro, um sorriso, né? O pedreiro que eu chamo para fazer um trabalhinho em casa. Não pergunto o nome, nem fico atento se eles, essas pessoas tão simples, se eles têm alguma dor, se trazem no semblante alguma tristeza. Não, fez o trabalho, paguei, tchau, vai embora, né? Então, são pessoas que nós deixamos esquecidas e que muitas vezes até dentro do próprio lar temos essas pessoas tão esquecidas, né? Que precisam de atenção, carinho, sorriso, respeito. E é tão fácil resgatar essas pessoas, às vezes com gestos de gentileza. Gentileza só. Aquele sorriso, aquele bater no ombro, aquele ir procurar saber o nome, aquele de ouvir um lamento, de perguntar se está tudo em ordem. São gestos às vezes tão pequenos, tão simples, que traz as pessoas de volta. E trazemos a pessoa de volta e de repente ela sente o valor dela no meio da vida. Recupera a autoestima com gestos tão simples. Como é bom a gente fazer. E vendo, buscando relatos de coisas que de fato aconteceram nesse sentido, eu recordo de um aluno de psicologia que na verdade estava fazendo pós-graduação na USP, aqui em São Paulo, e que para fazer o trabalho dele, né, para apresentar o trabalho, ele começou a viver no meio dos garis que faziam a limpeza ali na USP, na cidade universitária. E aí ele quis viver no meio desse povo para sentir o que eles sentiam, né? E aí nos momentos de folga no curso, ele escondido vestia roupa de gari, ia para a rua, se misturava com os garis que estavam ali varrendo a rua, recolhendo lixo, e passou a viver por um bom período dessa forma. Ele disse que nunca foi reconhecido por um colega. Nenhum colega o reconheceu. Por quê? Porque ele usava uma roupa que o tornava invisível, desconhecido. Era roupa de gari, é a simplicidade. Nunca foi reconhecido. Diz que não chegou a ser maltratado, mas não foi reconhecido. E ele se sentia como se ele não existisse. Olha, eu não estou mais vivo. Eu coloco essa roupa de gari, não estou mais vivo, né? E aí ele teve a oportunidade de perceber o sofrimento daquelas pessoas que compartilhavam com ele esse desprezo que a sociedade distribui a eles.
uma humilhação, um esquecimento. E aí esquecemos, por exemplo, que Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças, que ele falava, enaltecia, olha, seja feliz aquele que é pobre de espírito. Olha, bem-aventurado aquele que é puro de coração. Ah, bem-aventurados os misericordiosos. Ele exaltava exatamente as coisas da alma, para que a gente entendesse através da simplicidade, do amor, do respeito, que a gente entendesse o outro, que está do outro lado, carente, precisando de um gesto, né? Um gesto de simpatia, uma gratidão, um acolhimento, não importa, né? Então, uma gentileza, pronto, né? Então Jesus enaltecia isso. Era preciso que a gente, através desses gestos, descobrisse o irmão que está ao lado. Ele nunca fez rejeição nenhuma, de forma nenhuma. Ah, Jesus, há 2000 anos. Ah, esse aqui eu não gosto porque ele é gentil, né? Ah, mas ele falou uma vez, não ide aos gentis, procurai as ovelhas desgarradas de Israel. Mas ali tinha um sentido, né? Não era desprezar o gentil, muito pelo contrário, amar o gentil. Mas no trabalho de educação para as coisas da alma, o gentil estava tão distante do ensinamento dele, que era muito mais fácil orientar as ovelhas desgarradas de Israel, porque elas já tinham uma noção que o gentil, o pagão, não tinha. Por exemplo, a ideia de Deus, desse Deus único. As ovelhas desgarradas de Israel tinham, só precisavam virar a chavinha e procurar o certo. O gentil não. Mas ele mostra o amor que tinha por todos. Por exemplo, no caso de um gentil, de um pagão, que era o centurião de Cafarnaum. Pagão, portanto, que vem pedir a Jesus que intercedesse por um servo seu que estava doente. Olha a confiança que ele tinha. E Jesus o acolhe, e não só o acolhe, como diz: não vi em nenhum coração judeu a fé que esse coração gentil tem. Bonito, né? Então Jesus amava a todos, sem distinção. Acolhia desde um poderoso até uma meretriz. Orientava a todos. Não fazia distinção nenhuma. Então, é isso que precisamos aprender, né? Era isso que Jesus, por exemplo, através do Sermão da Montanha, falava: olha, seja simples. Vai jogando esse orgulho fora, essa prepotência que não faz sentido nenhum. Não te leva a lugar nenhum, pelo contrário, te leva ao sofrimento. Então precisamos descobrir essas pessoas que padecem em razão disso, né? E a espiritualidade certamente está aí nos orientando, né? Nos intuindo a buscar essas pessoas que estão assim. E hoje, quantos estão assim? E como é bom, em qualquer ambiente, por exemplo, através da gentileza, que é a forma mais simples de entrarmos no coração do outro, a gentileza. Estarmos espalhando a gentileza em todos os locais. Ninguém resiste a um sorriso. Ninguém resiste um bater no ombro. Ninguém resiste esqueci seu nome, como que era mesmo? Eu ando tão esquecido. Ninguém resiste a isso. Está com algum problema? Me diga, se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Ninguém resiste a esse acolhimento. E todos nós podemos e precisamos fazer isso. Uma palavra, um sorriso, algo que valorize o outro. E como é fácil, às vezes, de valorizar. Exemplo, eu preciso de alguém que pinte minha casa, né? Eu sei que aquela pessoa que está lá, caída, tal, ele sabe pintar. Então eu vou valorizá-lo. De que forma? Quero contratá-lo. Mas vamos contratar com dignidade? Chegar nele, por exemplo, tendo a oportunidade, e falar para ele:
Nossa, eu estou passando por um problema complicado. Qual é o problema? Nossa, eu preciso achar alguém que pinte essa casa e não consigo. Se eu achasse alguém, nossa, como iria me ajudar? Eu pinto a casa. Verdade? Nossa, que bom. Você me ajuda? Lógico que ajudo. Então, posso contratá-lo? Você colocou ele lá em cima. E você desce um degrauzinho, né? Sempre é bom. Então, nós temos que ter gestos desse tipo. Uma coisa que, para mim, é inesquecível. Como a gente vai segregando as pessoas, vai entrando nas discriminações, a gente vai rotulando as pessoas. Esse aqui não posso me aproximar porque a religião dele é tal. O outro diz, mas também não me aproximo dele porque a dele é tal, é Y. E aí as pessoas vão colocando rótulos e se esquece do rótulo principal. Somos irmãos. E é isso que importa. Mas colocamos tantos rótulos, separamos, segregamos e deixamos as pessoas. Olha, aquele não me aproximo, parece que ele tem uma doença contagiosa. E ele, por sua vez, também com relação a mim, começa a agir da mesma forma. Então, vamos lembrar um episódio, já comentamos em alguma live, mas sempre é bom a gente falar, né? Sempre é importante. Um caso que aconteceu há muitos anos atrás, há umas boas décadas atrás, envolvendo o nosso querido Divaldo Pereira Franco, né? O maior divulgador atual da doutrina espírita, Divaldo Franco. Voltando a décadas atrás, ele é chamado a ajudar no reforço, na implantação e reforço da doutrina espírita na África do Sul. África do Sul. Quando falamos em África do Sul, voltando décadas atrás, vamos nos lembrar do apartheid. Terrível, né? Aquela segregação racial violenta, o branco, o negro. Então Divaldo foi convidado, ele foi até a África do Sul auxiliar na implantação ou no reforço da doutrina espírita naquela terra. E ele retorna. Passados bons anos, ele novamente foi chamado pelas mesmas pessoas para ir verificar como andava a doutrina espírita lá nas terras da África do Sul. E ele foi. Quem o convidou foi um grupo de pessoas abastada, né? Esse grupo, espíritas, portanto, que o convidou, esse grupo convidou, para que ele fosse lá e passasse alguns dias lá presenciando como é que caminhava a doutrina espírita. E ele tomou o avião, foi, desembarcou na cidade do Cabo e foi recebido por esse grupo de pessoas que conduziu Divaldo a um hotel. O hotel disse que era magnífico, né? As pessoas tinham condição. Divaldo não, mas elas tinham. E colocaram Divaldo nesse hotel. Mas também permaneceram hospedadas no mesmo hotel, afinal elas queriam estar próximas de Divaldo, falar a respeito da doutrina espírita na África do Sul e por aí afora. Diz que na manhã do dia seguinte, à chegada no hotel, eles descem para um salão de refeições. Conduziram Divaldo, tomaram o elevador. Chegando no salão, Divaldo narra que aquele salão era uma coisa espantosa, né? A riqueza, o luxo, as comidas que tinham lá, que fica, a gente que não está habituado a isso fica até meio desconcertado. Fala, nossa, para que tanto, né? E aí se sentaram à mesa, o grupo mais o Divaldo, e ficaram conversando, se preparando para o café da manhã. De repente, Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo, vem até ele e diz para Divaldo: Divaldo, observe no salão, está vendo lá aquele garçom, um senhor negro, que era o que acontecia naquela época, né? O branco servido pelo negro. O negro
só mão de obra, nada mais que isso. Então, Divaldo, tá vendo aquele garçom? Ele é negro, né? Mas dá uma chegadinha lá, dá um abraço nele, Divaldo. Divaldo parou. Joana, eu não tenho como, né? Ele estava numa terra estranha, dentro de um regime estranho. Ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Joana insiste. Divaldo, vai até ele, dá um abraço nele, ele está precisando. Joana, eu não tenho como. Eu não tenho, estou na África do Sul, Joana. Divaldo, vá lá, dê um abraço nele, Divaldo. E aí ele, né, dono do livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele quer. Ele diz, Joana, não vou. Não vou. Por que Divaldo não foi? Ele estava dentro de um local onde o regime era totalmente diferente. Como é que ele faria? Seria talvez, na cabeça dele, uma afronta àqueles que estão ali, talvez até uma afronta àquela pessoa, o garçom, ele branco ir lá e abraçar. Ele não entenderia, sei lá, ele não sabia dizer. E Divaldo falou, não vou, Joana, esquece, não vou. Mas aí chegou a hora de pegar as coisas, né? Se servir à mesa. Ele se levanta, vai na direção da mesa onde estão, né, as coisas todas, os alimentos. Mas quando ele estava indo, ele de repente dá de frente com quem? Com o garçom. Ele ficou sem jeito. Mas a consciência talvez ali trabalhando. E agora? Não posso, é estranho, vai ser uma ofensa. Ofensa para ele, ofensa para o outro. Mas um abraço. Um abraço não pode nunca ser ofensa a ninguém. Um gesto de carinho. Ninguém pode se ofender com um gesto de carinho, né? Um gesto de gentileza. Não tem como. E aí ele diz, meu senhor, posso lhe pedir um favor? Pois não. O garçom disse, né? Sabe o que é? Eu vim me servir aqui à mesa. Mas o senhor levou lá o leite, o café, as jarras. E olha, o leite que o senhor colocou lá está frio. O garçom já achou que ia levar uma bronca do Divaldo. O leite é frio. E quando eu à mesa me sirvo, eu gosto do café quente e do leite quente. Porque senão eu misturo, não fica nem quente nem frio, fica morno. Então, eu poderia lhe pedir um favor? Pois não, meu senhor. Toda aquela submissão do garçom. O senhor conseguiria para mim uma jarra de leite quente? Pois não, senhor. Eu vou levar à mesa a jarra de leite quente. Fique tranquilo. Nossa, como o senhor é gentil, falou Divaldo, né? O senhor é gentil demais. É o meu serviço, senhor. Posso lhe pedir uma coisa? Pois não, senhor. Eu quero lhe dar um abraço. Como? Um abraço em mim? O garçom, né? Negro, naquela situação, naquele regime. Abraço em mim? Mas como, senhor? Não quero saber. Diz que Divaldo atracou o garçom e lhe deu um abraço demorado. Um abraço nunca pode ser uma agressão. Um abraço, dizem as pessoas de uma forma tão sábia, talvez seja o gesto mais lindo entre duas pessoas, porque é um momento em que dois corações conversam em silêncio. E foi o que Divaldo fez. Deu aquele abraço no garçom. E o garçom saiu dali sem saber exatamente o que fazer, foi à cozinha para providenciar a jarra de leite quente. E Divaldo voltou à mesa. Quando volta,
O olhar dos outros era um olhar de crítica. Como pode fazer isso? Imagina, o garçom é negro, está ali para servir. Como... Ô Divaldo, explica aqui. Como que você abraçou aquele homem? E outro já dizia, ele é negro, você não percebeu, Divaldo? Outro já dizia, nós temos aqui um regime de separação total. Como que pode você, através desse gesto, se aproximar de uma pessoa negra? Por que você fez isso, Divaldo? E Divaldo, se recordando da orientação passada por Joana de Ângeles, disse àquele grupo que não havia entendido nada, e que ele também não, né? Divaldo também não. Ele disse, olha, meus amigos, por que eu fiz isso? Eu ainda não sei. Mas quando vier a saber, eu falo para vocês. E ficou aquela confusão, né? De repente vem o garçom trazendo a jarra de leite quente. Senhor, está aqui o leite. Poderia saber seu nome? Ah, meu nome é Divaldo. E o meu nome é Micombo, falou o garçom. Deixou a jarra de leite quente, pediu licença e se retirou. Na manhã do dia seguinte, iam descer novamente no mesmo horário, pegar o mesmo elevador, ir tomar o café naquele salão enorme. E os companheiros de Divaldo batem à porta do quarto e ele diz, eu não estou me sentindo bem. Eu acho que eu não vou descer para tomar café, eu não estou bem. Eu vou depois, não sei. E os amigos de Divaldo desceram sozinhos, tomaram o elevador e foram ao salão de refeições. Ao abrir a porta do elevador, quem estava aguardando a saída era Micombo. E o senhor Divaldo? Ele não veio. Não veio, ele está com problema, tal. Tá bom. Passado alguns minutos, Micombo, com aqueles carrinhos de hotel, colocou um monte de iguarias ali. Pega o elevador, sobe e vai bater a porta de Divaldo. Divaldo abre. Senhor Divaldo, o senhor não pode ficar sem se alimentar. Não pode. Não, eu não vou ficar sem me alimentar. É que eu não estou me sentindo muito bem. O senhor não pode ficar sem se alimentar. Eu trouxe aqui, né, tudo isso aqui, deixa aqui para o senhor, não sei o que e tal. Eu vim aqui para trazer isso e para lhe agradecer. Agradecer o quê? O que foi que eu fiz? Ontem. O que eu fiz ontem? Aquele abraço. Aquele abraço salvou minha vida, senhor Divaldo. Ontem mesmo eu havia tomado conhecimento de que eu estou com câncer na próstata e metástase, ele falou. E aqui, África do Sul, qual o atendimento que eu vou ter? Que socorro eu vou ter das autoridades? Nenhum. Eu sou negro. Estou condenado a morrer. Mas, em razão disso, tal era a minha dor, que ontem mesmo eu havia decidido, em casa não falei para ninguém, óbvio, havia decidido que ao sair daqui ontem à noite, eu iria me matar. Iria me suicidar. Eu não tenho chance, eu já estou morto, senhor Divaldo. Mas aquele abraço que o senhor me deu me fez ir à minha casa, abraçar a minha esposa, meus 3 filhos, e falei para eles o que eu ia fazer, da doença que eu tenho agora, e que ia me matar. E aí a minha esposa, depois de tanto chorar, me abraçou e disse, você não deve fazer isso. O que você deve agora fazer é amanhã, que é agora, né? Ir lá novamente e agradecer ao senhor Divaldo por isso que ele lhe fez,
E Micombo ajoelhou-se aos pés de Divaldo para agradecer. E Divaldo falava, não faça isso. Mas Micombo não cedia, estava lá chorando, agachado, agradecendo. Divaldo também se ajoelhou, se abraçou em Micombo e ficaram os dois assim por longos minutos. E agora? Agora, nós vamos juntos trabalhar nisso. Micombo saiu. Joana de Ângeles falou para Divaldo, olha, esse homem não vai morrer do câncer, não. Ele vai sobreviver. E ele será um dos grandes trabalhadores da doutrina espírita aqui na África do Sul. Divaldo se encontra com os amigos abastados e diz a eles, agora eu consigo dizer por que Joana pediu para que eu desse um abraço. Um abraço só. Um abraço. Fui orientado a tirar esse homem do suicídio. E explicou para aquele grupo. E aquele grupo reunido, com muito dinheiro, custeou a cura, o tratamento de Micombo, que realmente se curou. Quando ia sair Divaldo do hotel, ele pergunta a Micombo, porque Micombo vem perguntar, o senhor pertence a que grupo religioso para fazer isso que ninguém faz? O que o senhor fez? Eu não entendo, não entendi. E aí Divaldo diz, para lhe explicar, eu sou espírita, para lhe explicar o que é a doutrina espírita, Micombo, não vai ser 15 minutos, um dia, uma semana, um mês. Você se importa se eu lhe enviar livros? Não, por gentileza, envie sim. E Micombo depois comunica a Divaldo através de e-mail que ele, Micombo, recebia os livros, estudava e além disso formou um grande grupo de estudos. E ali ele começou numa divulgação firme da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos. Então, Micombo se recuperou, continuou a sua caminhada nessa encarnação, graças a um abraço. Aquele mesmo abraço que muitas vezes a gente nega. Aquele abraço que muitas vezes, não vou gastar meu abraço com esse aí, eu vou guardar meu abraço para outro, para alguém mais importante, para um branco, não para um negro. Não gosto de amarelo, não gosto de azul. O sangue é igual. Somos rigorosamente iguais, que não podemos de forma nenhuma fazer qualquer tipo de discriminação, porque hoje estou branco, amanhã estarei negro, depois estarei amarelo, e um dia seremos todos morenos com o passar do tempo. Olha só. Então, nunca podemos fugir, furtar de um abraço, de um sorriso e procurar aqueles que estão esquecidos pelos becos da vida, né? Que muitas vezes dentro de casa nós temos, hein? Então, nos dias de hoje, como será que estão os nossos próximos? Pessoas que convivem às vezes conosco mesmo, dentro do lar. Será que dentro do lar, porque está tão fácil isso nos dias de hoje, ficarmos tão separados por uma questão política? Eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou de cima, eu sou de baixo, eu sou azul, eu sou amarelo. Estamos nos distanciando por conta disso, por questões esportivas. Irmãos que se amam e que dentro de um estádio de futebol vão brigar porque um torce para o Corinthians, outro para o Palmeiras. Que bobagem, né? Questões de gênero. Cada um é aquilo que é. Liberdade. Que sejam convictos do que são. Não por modismo, mas existe explicação até espiritual para essas dificuldades que acontecem com relação ao gênero. Será que muitas vezes não estamos brigando por uma questão de raça?
e esquecemos que somos todos da mesma raça humana. Religião. Eu sou espírita, não suporto o católico, que por sua vez não gosta do evangélico, que detesta o espírita, que odiamos os três, o muçulmano, como se o muçulmano fosse algo desagregador. O muçulmano legítimo, o Islã, é coisa boa, é pura. O que distorce são os radicais. E nos esquecemos que dentro do cristianismo já tivemos radicais. E ainda temos, de vez em quando aparece, né? Radicais, está aí a cruzada, a Inquisição. Mais recentemente, né, nós tivemos divergências religiosas. Na Irlanda, por exemplo, católico brigando com evangélico, se matando. Não entra na cabeça. Se matando, 3.000 e tantas mortes. Na segunda metade do século passado. Como é que pode? Então, falta uma boa consciência para nós. Respeitarmos todos que buscam uma ligação com o Pai. Se não busca, vamos orientá-lo, ajudá-lo a buscar. E às vezes estamos tão preocupados em segregar. Aquele é pobre, o outro é rico, eu vou para o outro. Que bobagem, que bobagem. Então, agora que nós estamos às vésperas do Natal, nós vamos falar a semana que vem que precisamos fazer que o Natal aconteça todos os dias. Porque se acontecer todos os dias, essa beleza que vemos acontecer em dezembro, as pessoas se aproximando, pessoas que nunca conversaram, tomaram o mesmo elevador o ano inteiro, nem um bom dia deram, mas agora é dezembro, é dezembro. Feliz Natal para você também, só que depois chega janeiro, e aí esquece. Mas se todos os dias forem dias de Natal, estaremos sempre nos abraçando e nos compreendendo como irmãos que somos. Combinado? Essa é a mensagem de hoje, e na semana que vem nós vamos falar de um Natal de um Jesus muito maior, tá? Extrapolar, não ficar preso a esse Jesus de 2.000 anos atrás, que é maravilhoso, mas Jesus é muito maior, infinitamente maior, e não nos damos conta. Por quê? Porque não nos interessamos em raciocinar. Não. Coisas da alma, coisas do espírito. Deixa que alguém raciocina por mim e depois eu recebo o prato pronto. Não, eu tenho que raciocinar por mim. E aí sim eu vou crescer. Pessoal, obrigado pela paciência, né, de vocês. Obrigado pela companhia, pelo carinho. Estou vendo aí, deixa eu ver quem estou vendo aqui. Fia Silva. Não me recordo, Fia, quem se nos conhecemos. Michel, tudo bom, Michel? Vanessa, Camila, tudo bem, Camila? Seu Laércio, tem mais gente aí. Luiz Federici, abração, Luiz. Alceia, Paulo, grande abraço aí para vocês. A Beth, que sempre está conosco. A Landinha, que já falamos, né, Landinha? Dr. Faria, esposa, todo mundo aí. Muito obrigado pela paciência, tá? E vamos nos preparar para o Natal. Vamos comprar a lembrancinha da criança? Vamos sim, tudo bem, não é pecado não. Mas vamos pensar em Jesus? Vamos pensar no dono da festa? Como nós vamos homenagear o dono da festa? Vamos dar a ele presentes grandiosos. O perdão para alguém que eu vou convidar para passar um Natal comigo. Vou pedir perdão a ele. Vou acolher aquele que eu desprezei. Que presentão, hein, Jesus? Vai se preparando, hein? Eu estou tentando me preparar para fazer o melhor, tá?
Então, um grande abraço para vocês. E tem alguém pedindo para que filme ela. Filma eu, é minha filha. Um grande abraço para vocês. E até a semana que vem, tá? Muito obrigado pela paciência. Tchau, pessoal. Tudo de bom, viu? Boa semana.